Já deu a paz do Senhor para esse irmão que está do seu lado aí? Já olhou para ele e deu aquele sorriso bonito? Sorriso de crente é bonito, irmão. Sorriso de crente não é Colgate, tá? Sorriso de crente é um sorriso bonito, porque é um sorriso, sabe, de um homem, de uma mulher de Deus. É um sorriso de alguém cheio do Espírito Santo. É um sorriso de alguém, né, que exala o bom perfume de Cristo. Amém? Se você não deu ainda, dê, né, o sorriso, dê a paz do Senhor para esse irmão. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. O livro do começo, o início. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor, irmanita, que bom te ver, minha irmã. Ô, glória. Eita, nós. Eu gosto de mulher de fé. Ei, mulher de fé. Ei, não dá para obedecer. É, irmão. Os nossos idosos estão cansados de ficar em casa, amado. Pai do Senhor, minha mãe Manéia. Eita, glória. Olha aí. Olha. Tem gente que está com medo de sair de casa. Os idosos estão botando o pé na rua, estão indo para a rua. Que Deus os conserve, que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os livre, assim como tem livrado vocês até hoje. Aleluia! Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, porque Deus tem os guardado. Ei, era para vir desde o dia 6, né, irmanita? Isso aí, meu irmão. Louvado seja Deus. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus assim quiser e nos permitir, tudo isso está chegando ao fim. Daqui a um tempo você vai poder, sabe, voltar ao normal. Diz que é o novo normal. Novo normal é assim, né? Você sorri, a pessoa só vê o olhinho que dá aquela cara de alegre, né? Você tem que identificar pelos olhos. Não dá para identificar pelo sorriso. Mas eu quero dizer para você uma coisa. O mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje. O mesmo Deus que guardou os teus servos no passado é o mesmo Deus também que guarda a igreja hoje. O mesmo Deus que preservou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, o mesmo Deus que preservou Daniel na cova dos leões, o mesmo Deus que preservou a casa de Zadok, sabe, na Babilônia, o mesmo Deus é o mesmo hoje, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Você crê nisso? Você gostaria que Deus lembrasse de você? Você gostaria que Deus trouxesse à memória assim, Josias, lembrou-se Deus de Josias, lembrou-se Deus da Rosimara, lembrou-se Deus do irmão Vanito, lembrou-se Deus da Camila, lembrou-se Deus da Débora, lembrou-se Deus. Gênesis capítulo 8, diz assim o verso 1, lembrou-se então Yahvé de Noé e de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Espírito Santo, és bem-vindo, Senhor, neste lugar, és bem-vindo, Senhor, para ministrar o nosso coração, para falar conosco. Sinta-se à vontade, Senhor. Senhor, pode, Senhor, meu Deus, ó Pai, falar conosco aquilo que Tu queres falar. O Senhor conhece cada coração aqui nesse lugar. O Senhor conhece cada vida. O Senhor sabe do pensamento, das intenções do coração de cada um. Então, Senhor, meu Deus, Senhor, que essa palavra, ela encha o nosso coração. De forma, Senhor, meu Deus, que ela venha exalar dentro de nós.
que ela venha expandir, Senhor meu Deus, a nossa mente, que ela venha expandir, Senhor meu Deus, ó Pai, o nosso coração, e que nós saiamos deste lugar, Pai, transformados por ela, entendendo, Senhor, a Tua vontade, em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Querido, a coisa mais linda é quando você vê Deus lembrando de alguém. Você vai ver Deus lembrando de Abraão, por exemplo. Deus lembra-se de Abraão. Você vai ver Deus lembrando de Raquel. A Bíblia diz, e lembrou-se Deus de Raquel e abriu a sua madre. Você vai ver Deus lembrando, sabe de quem? De Ana. Lembra da Ana, esposa de Eucana, que não tinha filho, mãe de Samuel? Às vezes a gente não conhece Ana, mas quando a gente fala Ana, mãe do profeta Samuel, todo mundo fala, já sei quem é. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de Ana. O que faz que Deus se lembre? Sabe, uma das coisas que eu aprendo com Noé, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante de Deus. No meio de uma geração, a Bíblia vai dizer, em Gênesis 6, começa essa história, 5-6, e começa dizendo que a perversidade humana era tamanha, que a situação da humanidade era tão corrompida, que a Bíblia vai dizer que Deus se entristeceu. A perversidade, a violência, a maldade era tão grande sobre a face da terra, que a ideia que dá é que não havia mais ninguém. A ideia que dá é que a humanidade estava tão corrompida, e que Deus, quando dá um passeio pela terra, Ele não acha nada. Ele só vê maldade, violência, perversidade. E Ele então faz uma leitura da humanidade. Qual é a leitura? Gênesis 6, verso 5 diz assim: e Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. E Yahvé então arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e entristeceu-se o seu coração. Então ele olha tudo, ele fala assim, olha, que tristeza minha criação se tornou. Será que em alguns momentos Deus olha para a nossa vida e também não faz essa leitura? Como é triste Ele olhar e falar assim, eu criei esse ser para a minha glória. Eu fiz desse ser a coroa da criação. Eu transformei esse ser, sabe, na menina dos meus olhos. E olha no que ele se transformou. Olha a condição em que eles estão vivendo. Olha como eles estão conduzindo a vida deles. E Deus não vê apenas o que eles estão fazendo. A ideia que dá é que Deus vê o que eles ainda vão fazer. Porque a Bíblia diz que há os desígnios. O intento do coração do homem era continuamente má. Ele está dizendo assim, ó, a coisa vai piorar. Vai ficar pior. E a Bíblia diz então que Deus, há um pesar, há uma tristeza no coração de Deus quando Ele olha. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe o que entristece Deus quando Ele olha para a sua vida, para a sua casa e vê que mesmo depois dEle fazer tudo por você, ainda assim você não honra e nem glorifica Ele. Sabe o que entristece Deus? É olhar para mim, para minha casa, olhar para minha vida e ver que depois que Jesus derramou sangue na cruz do Calvário, é olhar para mim e falar, ainda assim, mesmo depois de eu tê-lo salvado, libertado, ainda assim ele continua vivendo continuamente de forma maligna. Mas a Bíblia então, quando Deus pensa nisso, de repente eu acho que Deus está andando na rua, eu imagino Deus andando na rua e de repente ele esbarra em Noé. E de repente ele olha e encontra um homem
Então a Bíblia vai dizer no verso 8, mas Noé achou graça aos olhos de Yahvé. Ei, estava tudo ruim, alguém brilhou os olhos de Deus, alguém trouxe alegria para Deus, Deus olhou e falou, cara, eu encontrei alguém que eu possa dar sequência. Mas quem era Noé? A Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos, entre a sua geração. Você é alguém íntegro? Você é alguém justo na sua geração? Você é alguém que age com justiça? E a Bíblia diz que andava com Deus. Querido, deixa eu falar com você uma coisa. Muitas pessoas querem ser lembradas. Eu quero que Deus lembre de mim. Eu já ouvi muita gente dizer, parece que Deus se esqueceu de mim, pastor. Parece que Deus se esqueceu da minha casa. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não se esquece de ninguém. O que faz separação entre nós e o nosso Deus, a Bíblia diz que são os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem com que Ele não nos ouça. O que faz Deus não te ouvir, o que faz Deus não escutar o teu clamor, são as nossas iniquidades. Está na Bíblia. Mas tem um homem que alegra o coração de Deus, e esse homem é lembrado por Deus. Esse homem é lembrado no meio do caos. E sabe o que eu vejo na vida de Noé? Noé é um homem que sabe, Deus coloca um projeto na mão dele. Deus pode colocar um projeto na sua mão. Deus pode colocar um projeto nas suas mãos. Tem gente que fala, Deus coloca um plano. Senhor, eu quero cumprir a tua vontade, eu quero fazer o que te agrada. Mas a pergunta que eu te faço, Deus pode colocar um projeto nas suas mãos? Deus pode confiar a você um projeto, mas deixa eu falar para você uma novidade que talvez você deve estar pensando. Eu estou esperando esse projeto. Ei, quantos casais aqui? Levanta a mão. Quantos são casados aqui? Deus já colocou um projeto na sua mão, então. Você já tem um projeto de Deus chamado família. Ei, Deus já colocou. A primeira coisa que eu encontro na vida de Noé, e aí Deus olha para aquele homem, se alegra. Deus não se alegra, sabe, pelo que Noé faz. Deus se alegra pelo que Noé é. Não é pelo que você vai fazer, é pelo que você tem que ser hoje. Há muita gente falando, Deus, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Deus, se o Senhor quiser, eu vou chegar lá. Noé não está falando nada disso. Deus olha e encontra Noé no meio de uma geração corrupta, perversa, violenta, maldosa. Mas Deus olha para Noé e fala, esse cara eu gostei, eu vejo nele justiça e integridade e ele anda comigo. E aí Deus vai começar a chamar Noé. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de Deus compartilhar um projeto com você, Ele vai sondar o teu coração. Antes de Deus compartilhar com você algo que Ele queira que você faça para Ele, Ele vai sondar o teu coração. Antes dele te dar um ministério, antes dele te dar um cargo, antes dele, sabe, te colocar à frente, ele vai sondar o teu coração, ele vai sondar a tua vida, ele vai sondar o teu comportamento. E deixa eu falar uma coisa para você, diferente do pastor Maurício ou de líderes qualquer, Deus te conhece pelo avesso, amado. Deus te conhece antes mesmo que haja uma palavra na sua boca, Ele já te conhece. E aí Deus então começa a compartilhar. Ei, querido, deixa eu te falar, se Deus sondar o teu coração hoje, o que é que Ele vai encontrar no teu coração? Se Deus sondar você agora, o que Ele vai encontrar de prioridade? Quais são as prioridades que Ele vai encontrar? Que tipo de pessoa Ele vai encontrar dentro de você? Porque Deus não olha por fora, Deus não está vendo, sabe, a sua vestimenta, Deus não está vendo como você se veste para vir para a igreja, Deus está vendo como você se comporta dentro da sua casa.
Deus está vendo como você se comporta quando ninguém está te vendo. A ideia que dá é que Noé, no meio de uma geração corrupta e perversa, ele faz aquilo que a palavra vai dizer no Novo Testamento, ele resplandece como um luminar, ele resplandece como um astro. Nós queremos brilhar e muitas vezes pelos motivos errados, de formas erradas, mas Noé está brilhando para Deus, Noé está brilhando na presença de Deus. Noé é alguém que faz diferença na sua geração, é alguém que Deus pode confiar o projeto. Deus não se lembra de Noé lá dentro do dilúvio, Deus está lembrando de Noé antes de tudo começar. Antes de tudo acontecer, Deus já vê Noé. Deus já enxerga ele, e aí ele começa a compartilhar com Noé. Ei, a gente orando e falando assim, Senhor, revela para mim os segredos do teu coração. Era um segredo. Deus só compartilha com Noé. No meio de toda a humanidade, Deus compartilha um segredo com Noé. Qual é o segredo? Eu vou destruir tudo. Noé, eu vou acabar com tudo. É o fim, acabou, chega. Eu estou cansado. Eu estou cansado, Noé. E a primeira coisa que ele fala para Noé, do plano, é: eu vou destruir tudo, faz uma arca. Deus não compartilha projeto com alguém que não segue instruções. Você é bom de seguir instruções? A segunda coisa que eu vejo em Noé, Noé segue instruções. Tem gente que quer revelação nova. Tem gente que está falando assim, Deus me dá uma revelação. A arca não é de Noé, irmãos. Ela só leva o nome dele, mas a arca é de Deus. A arca, a gente fala, a arca de Noé, porque ele foi o construtor. Ele é que construiu, mas o projeto não era dele. O projeto era de Deus. A arca é construída por Noé, mas quem dá o projeto é Deus. E deixa eu falar para você uma coisa. Você é bom de seguir instruções? Ou você tem dificuldade? Foi Deus quem mandou construir, mas a única coisa que ele diz, construa uma arca. Construa uma arca, eu vou te dar todas as especificações da arca. Sabe qual é o problema? Aqui estão as instruções para você. Você usa elas? Mas nós adoramos um tipo de instrução daquela assim, eis que te digo. Nós adoramos instruções dessa natureza, porque a gente, é um pouco místico, A gente quer aquela instrução, Deus manda te dizer, Deus manda dizer que é contigo. Ninguém precisa dizer isso para mim. Se precisa dizer para você, você está com problema de identidade. Se alguém precisa dizer para você, eis que te digo, o Senhor é contigo, aí você está com um problema seríssimo de identidade. Porque a Bíblia já me diz isso, amado. Ninguém precisa dizer para mim, Deus quer te abençoar. A Bíblia já me diz isso, amado. Ninguém precisa dizer. É Deus que vai a Noé e é Deus que fala com ele, porque ele é alguém que segue instruções. Você sabe seguir instruções? Porque, querido, não adianta você pedir coisas novas se você não consegue obedecer as mais simples. Se você não consegue, olha o que Deus diz. Faz uma arca de madeira, verso 14 do verso 6, do capítulo 6. Tu irás calafetar com betume por dentro e por fora. Eis como fará. Aí ele começa. O comprimento da arca,
a largura da arca, a altura da arca. Farás um teto para a arca. Farás uma entrada pelo lado da arca. E farás também um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Qual é o problema? O problema é que tem muita gente que, se Deus compartilhasse isso e olhar e falar assim, não, acho que só um andar tá bom. Deus pediu 3, vai dar muito trabalho. Construir no alto. Vamos construir menos. Vamos fazer de uma forma diferente. Assim como Saul, quando foi destruir os amalequitas, achou que podia trazer para casa o melhor. Ei, não. Nós temos que ser bom em seguir instruções. Ei, Deus se lembra de alguém que anda de acordo com o que Ele pediu e mandou. Pode acontecer o que acontecer. E a arca não era apenas um plano só para Noé. A arca era um plano de Deus para Noé, para sua família e para a bicharada toda. Deixa eu falar para você. Sabe o que representa muito bem a arca hoje? A igreja. Sabe o que representa muito bem? As familiaridades entre uma e outra. Quais são as familiaridades entre a arca e a igreja, pastor? Por que Deus vai se lembrar da igreja? Deus se lembra de Noé porque ele está no lugar certo, irmão. Deus se lembra de Noé porque ele está onde ele deveria estar. Ele está no meio do dilúvio. Ele está no meio, sabe, da crise. Ele está no meio do fogo cruzado. Ele está no meio das águas, das ondas. Ele está no meio da tempestade. Ele está no olho do furacão. Mas Deus olha e fala, eu me lembrei desse cara porque ele está exatamente aonde eu determinei que ele deveria estar. Ei, não importa, não é o lugar que vai te derrotar. Não é o mar que vai te submergir, porque a Bíblia diz, quando passares pelas águas, elas não te submergerão, elas não irão te afogar. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Querido, atenda uma coisa, independente do lugar aonde nós estivermos passando, Deus se lembrará de nós, se nós estivermos exatamente aonde devemos estar. Ei, não era a fornalha que ia queimar Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe o que iria matar eles? A desobediência. Sabe o que iria matar eles se eles se prostrassem, adorassem a imagem? Quais são? Por que a arca, ela simbolicamente é usado, sabe, para representar a igreja? Primeiro porque de quem é a ideia? Porque a arca foi ideia de Deus. E a igreja, pastor, também. Por que a igreja não vai perder? Por que a igreja vai triunfar? Por que a igreja, sabe, as portas do inferno não prevalecerão? Porque a palavra é de Deus, foi Jesus quem disse. Ei, não é a Covid que vai prevalecer contra você. Sabe o que mata um crente? Não é a Covid, é o pecado. Sabe o que acaba com o crente? Não é a Covid, é o pecado. É a iniquidade, é a falta de entendimento. É a ideia de Deus. Tanto a igreja quanto a arca teve sua origem em Deus. Qual era, sabe, quem deu a ideia da arca? Deus. Quem deu a ideia da igreja? Deus. Jesus disse, olha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei,
Aparentemente a gente olha e fala assim, a igreja está passando por isso, a igreja está passando por aquilo. A igreja pode passar pelo que for, irmãos. E a igreja vai passar por dias muito mais difíceis do que esses que nós vivemos. Muito mais difíceis. Se você não conseguiu passar por ele, é provável que você não passe pelos próximos. Mas qual é a palavra que nós temos? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ei, se obedecerdes, se forem fiéis, se seguirem as instruções contidas nesse livro, o que dava a Josué a autoridade para prosperar, não era a habilidade que ele tinha, mas era apenas uma coisa: Josué, tão somente esforce e tem de bom ânimo para fazer conforme tudo está escrito no livro dessa lei. Ele está dizendo, Josué, siga as instruções contidas nesse livro, porque se você seguir as instruções que eu dei, você será bem sucedido, você prosperará, porque as instruções desse livro fará você prosperar. Querido, por que muito cristão não prospera? Eu não estou falando de prosperidade aqui não, irmão. Eu estou falando de prosperidade da alma. Eu estou falando de prosperidade emocional. Eu estou falando de prosperidade, sabe, interna e não externa. A externa até o diabo pode te dar, irmão. Faz um pacto com ele, que ele abre as portas para você. Depois ele te mata. Depois ele arrasta você para o canto dos infernos. Mas ele te dá, temporariamente, mas te dá. Porque ele tem poder para isso. Irmãos, não confie em tudo que brilha. Já diziam os antigos, nem tudo que brilha é ouro. Tem muita coisa que brilha, mas não é ouro. Falei que uma vez, né, Deus me deu um sonho que eu estava num vento e me deu um texto bíblico, aquele texto do naufrágio de Paulo, lá em Atos 27, se eu não me engano, do navio. E aí eu só li o texto que me interessava. Chegamos a bons portos. Chegamos a bons portos. Mas na verdade Deus queria me mostrar o que vinha antes. Deus queria me mostrar algumas coisas antes, que era o naufrágio, que era a perda total, que era a perda da carga, era a perda de tudo. A gente ia sair vivo no final. Mas eu só li a parte que me interessava. A gente é muito assim com Deus, né? A gente só lê a linha, igual quando você vai assinar contrato, né? Financiamento, né? Você só lê a parte assim: está adquirindo um automóvel da marca tal. Uau! Bota a roupa, porque daqui a pouco chega a Bíblia em casa. Já viu as Bíblias que chegam em casa? 72 prestações. Você quase chora quando aquele livro chega em casa. Quando você faz assim, ó, você fala, Deus seja louvado. Aí você vai lá na última página, 2030. Você fala, Deus me livre, Jesus. Ó, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mantém meu emprego, mantém meu salário, Senhor. Me ajuda a pagar isso, Senhor. A gente não lê as pormenores. E eu lembro que entrei num vento, irmão, num vento, e eu falava, Deus. Aí no meio da tempestade, que Deus me lembrou do texto, aí eu fui para casa um dia e li o texto todo, né? Eu não li só o que me interessava. Eu li todo o texto. Aí eu falei, Deus me perdoa. Deus, eu devia ler, sabe? Eu confiei, porque às vezes, irmão, nós confiamos no capitão do navio. Nós confiamos em alguém que diz, não, vai dar certo, vamos embora. Eu já calculei tudo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, e foi o que eu pensei. Vai dar tudo certo, vamos embora, estamos juntos. Mas quando a gente estava no meio da tempestade, Deus falou assim, pode deixar, não vai perder ninguém não, não vai morrer ninguém não nesse navio, mas vai perder tudo. E foi o que aconteceu. Fiquei com nada. Meu sócio falou assim, você vai sair? Vou. Dá para não. Então deixa eu falar uma coisa, a igreja é uma ideia de Deus. Você sabia disso? Por que é a ideia de Deus? Pela função que a igreja exerce, pela missão que a igreja tem. Ei, você como igreja, você tem uma missão.
preservação. Sabe qual era a função da arca? Preservar. E a igreja? Mesma coisa. Ensino, preservação. Deus estava ensinando. A arca tinha a função de preservar. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes a gente olha e fala assim: Deus estava exterminando todo mundo, irmão. Deus estava passando o carro. Deus estava cansado. E é interessante porque exterminar alguém não significa que Deus desistiu do plano dele. Tirar Saul, matar Saul, não significava que Deus desistiu da monarquia em Israel. Tirar Saul só significava que Deus tinha outro para colocar no lugar. Outro melhor. Sabe o que Deus estava fazendo? Estava exterminando. Mas Deus não significava que Deus não queria mais saber daquilo ali. Não significava que Deus, acabou, não quero mais ninguém na terra, deixa esse negócio vazio. Não! Mas que estava fazendo os ajustes necessários, tirando um para começar de novo. Ei, a igreja é o lugar aonde Deus escolheu, sabe para quê? Para treinar a sua vida, para ensinar acerca das instruções desse livro, para ensinar você como caminhar, para dizer para você a necessidade de você estar dentro desse ambiente. A igreja não é um lugar para você frequentar. Frequentar, você frequenta shopping, irmão. Frequentar festinha. Festinha eu frequento, shopping eu frequento, praia eu frequento, praça eu frequento. Mas igreja, eu pertenço a ela. É um lugar para você pertencer e não apenas frequentar. Não é um lugar para frequência apenas. Eu vou lá. Não. É um lugar onde Deus traz preservação. Quantas vezes você mudou de atitude porque você recebeu uma palavra na igreja? Quantas vezes você estava pensando em fazer uma coisa, Deus veio e falou com você através de uma mensagem, através de um conselho, e você alinhou o seu coração naquele dia e você não fez o que você iria fazer? Quantas vezes você estava pensando em desistir e você não desistiu porque você estava na igreja, você estava dentro da arca. E na arca você descobriu que você podia fazer diferente. É um lugar de ensinamento. É um lugar onde Deus quer fazer com que você viva na terra como no céu. É por isso que a oração do Pai Nosso é assim: seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Mateus 6:10. Uma outra coisa que nós podemos identificar entre a arca e a igreja é a diversidade. Você sabia da diversidade da igreja? Olha a sua volta, irmão. Quem tem um cabelinho igual ao seu? Quem tem a barba igual a do pastor Maurício? Ninguém quer ter, né? Diz minha esposa. Ninguém quer ter essa barba. Cada um é diferente, é a diversidade. Sabe o que Deus coloca na arca? Diversidade. E Deus não quer repeteco. Olha que coisa linda. Deus não fala assim, escolhe, depois escolhe. Não, escolhe 2 de cada, um macho e um fêmea, para conservação. Sabe o que eu vejo? A igreja como arca é uma diversidade de pessoas. Gente diferente, gente problemática, gente boa, gente de tudo quanto é tipo, irmão. É ou não é? Gente que se converte de verdade, gente que se converte de mentirinha. Gente que vira crente mesmo, mas gente que não consegue virar crente. Vira tudo, menos crente. Gente que entende exatamente, sabe o que ele está fazendo aqui, para que serve esse ambiente. A gente que não entende. Irmão, imagina a arca, que doideira aquele lugar. Leão, pato, vaca, boi.
leopardo, girafa, elefante, hipopótamo. Para imaginar, irmão. Que situação. Imagine, a arca sobe. Irmão, imagina as ondas subindo, a arca, pá, pá. E você imagina. O elefante faz necessidade, o leão faz necessidade, sacode para lá, sacode para cá. É possível que havia algum vazamento em algum lugar, entra água um pouquinho ali, entra um pouquinho aqui, vira aquela lavagem e limpa, e Noé limpa ali, Cã limpa ali, sem. Ô Jefté, corre para lá, porque o leão... Você já imaginou, parou para imaginar, irmão? Mas era o único lugar que havia vida. Era o único lugar que tinha segurança. Era o único lugar que iria preservar. Ei, sabe qual é o problema da diversidade? Não é a diversidade, é você. É interessante essas coisas, né? Na igreja é assim, né? A gente fica com raiva do irmão, a gente sai da igreja. Ah, não gostei, vou sair da igreja. Ah, o Hendrick falou alguma coisa comigo, não gosto do jeito que ele toca, eu acho que ele se acha demais, porque ele toca 3, 4 instrumentos, entendeu? Está com um bigodinho diferente, entendeu? Um negocinho aqui no queixo, já se sente tal, vou sair da igreja. A gente se aborrece, a gente sai da igreja. Mas eu acho interessante, você se aborrece com o seu patrão, você não pede demissão. Seu time está uma porcaria, mas você não muda de time. O Flamenguinho está mal das pernas, mas a gente não muda de time. Continuamos lá, vai, perdeu de novo, 5. Você mudou de time? Não, você está confiante, não, vai dar certo. Você está mandando o técnico embora, mas você não quer mudar de time de jeito nenhum. É verdade ou não é, irmão? A gente se aborrece, a gente sai da igreja. Aí fica os perfeitos lá do lado de fora falando dos pecadores dentro da igreja. Olha lá, os pecadores lá adorando a Deus. Aí até João Miguel está ali, aleluiado ali. A gente não sabe lidar. Irmão, quando você olha na equipe de Jesus, tinha gente, era uma diversidade de gente. Tinha pescador, cobrador de impostos, tinha tesoureiro, ladrão ainda por cima. Tinha gente, sabe, duvidosa, Tomé, né? Aquele que tipo assim, está andando com Jesus, mas está assim, vamos lá, vamos ver. Será mesmo? Só acredito vendo, vamos lá. Tinha uma diversidade de gente. Aí você pode pensar assim, e aí pastor, mas e Judas? Pô, Jesus escolheu logo Judas. Por que Deus escolhe? Por que Jesus escolhe Judas? Para que eu e você possamos saber que, sabe, até no ministério de Jesus, há pessoas que vão se perder e vão dar problema. Então a igreja não é diferente, irmão. Ai, a igreja. Aí outro dia alguém falou assim, pastor, nós temos que amar. Amém, amar, a gente ama, irmão. Mas deixa eu perguntar, você ama seu filho? Sim ou não? Quantos tem filho aqui? Seu filho vai lá, faz uma coisa errada, o que você fala? Tá bom, filhinho. Ai, Deus abençoe sua vida. Vai dar tudo certo, filhinho. Ei, isso não é amor. Você está enganado. A Bíblia diz que Deus nos ama, mas sabe o que Ele faz? Assim como o pai corrige o seu filho, assim o Senhor nos corrige. Então amor não é falta de correção. Deus estava fazendo uma correção.
Mas ele olha para Noé e ele vê em Noé alguém que ele podia compartilhar a diversidade, o tamanho do projeto que ele tinha, porque Noé era alguém que sabe seguir instruções. Noé era alguém que ele podia entrar na arca e podia coordenar a arca, porque ele não teria dificuldade em obedecer. Olha o que a Bíblia diz. Em 2 momentos a Bíblia vai dizer. No verso 22 do capítulo 6 diz: assim fez Noé, tudo o que Deus lhe ordenara, assim ele fez. No verso 7, capítulo 7, verso 5 diz: Noé fez tudo o que Yahvé lhe ordenara. Deus fala, é desse tamanho, ele, é do tamanho, é dessa largura, é desse comprimento, é com 3 andares, são com tantos compartimentos. E a igreja é assim. É preciso seguir as orientações. Deus se lembra daqueles que seguem orientações. Deus se lembra daqueles que obedecem. Deus se lembra daqueles que sabem lidar com aquilo que Deus coloca nas mãos dele. Noé é alguém que cumpre. Quando Deus fala constrói, ele constrói. Quando Deus fala entra na arca, ele entra. Quando Deus fala junta os bichos e bota dentro, ele faz. Qual era o problema que Noé enfrentava? A oposição. Ei, tem oposição na igreja? Sim ou não? Em tudo quanto é lugar tem, irmão. Se tu trabalha, tem oposição. Não tem no trabalho também? Aquele camarada que fica na sua cola, qualquer vacilo que você der, ele cata você no meio do caminho. Mas quando é na igreja, a gente fala assim, não está dando não, porque eu estou orando, porque... Não. E os mesmos desafios de Noé nós enfrentamos. A natureza do empreendimento. Qual era a natureza? Ninguém nunca construiu um navio. Noé tinha que construir um. Ei, a igreja é o lugar que Deus escolheu para você estar, para você ouvir a palavra dele, para você ser treinado, para você obedecer, para você entender. Noé, ele é lembrado porque Noé é alguém que recebe um projeto, segue as instruções, faz tudo que Deus manda, é obediente. Ele entende. Querido, ninguém, deixa eu falar para você. Se você não souber lidar com diversidade, dificilmente tu fica na igreja. Porque é gente diferente para tudo quanto é jeito. Tem gente que você nem imagina, mas tem na igreja. Noé precisava de uma fé inabalável, um nível de fé e de dependência acima da sua geração, acima dos seus compatriotas. Você já imaginou compartilhando o que Noé recebeu? Vai chover, a terra vai ficar, nunca havia chovido na terra. Você já imaginou Noé compartilhando essa visão? Você já imaginou Noé dizendo, olha, a terra vai ser destruída. Ei, Noé tinha uma outra coisa. A dependência completa. Ei, a igreja não depende de mim, nem de você. A igreja depende daquele que a instituiu, ele. Quem dirige a igreja é ele. Quem dirigiu a arca até pousar no Monte Ararat é ele.
Quem não deixou que a arca afundasse? Ele. Quem não permitiu que as coisas perdessem o controle? Ele. Quem não deixou que nada afundasse o barco? Ele. Por quê? Porque a arca era dele. E por que a igreja também não vai? Porque a igreja é dele. A dependência. Ele constrói na dependência de Deus. Ele reúne material. Ele faz tudo o que as mãos dele, a força dele podia fazer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Faça tudo o que você possa fazer. E Deus fará tudo o que você não tiver condições de fazer. Se você fizer tudo o que você pode fazer, tudo que as suas mãos, tudo que você pode, aquilo que você não puder fazer, Deus fará. Noé não tinha como, você sabia que antes de colocar um barco sobre a água, eles fazem vários testes. Quem constrói barcos, antes de jogar ele de tudo, eles fazem testes. E deixa eu falar uma coisa para você. Noé não tinha, isso aí pulou para Noé. A parte do teste está pulado, você só faz o que eu mando. Porque, ei, quando você faz exatamente o que Deus manda, não precisa de teste, vai dar certo. Porque o teste não é para ver se vai dar certo. O teste ele é feito quando você está na construção. É por isso que quando Jesus conta a parábola dos dois homens, do homem sábio, o homem tolo, o homem prudente, ele diz que o prudente ele constrói a casa sobre a rocha. Não tem erro. Ele vai falar que o prudente usa material de primeira, demora a construir, mas quando ele termina a construção, a água vem, os ventos vêm, tudo sopra. Sabe o que ele constrói? Ele constrói em cima de base sólida. Ele respeita a engenharia, vamos dizer hoje. Ei, respeite o manual de engenharia de Deus. Para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios, para a sua vida financeira, para a sua vida espiritual, em todos os níveis. Sabe, Noé, ele é completamente dependente, ele não sabe se o barco vai flutuar. Mas ele tem que construir, ele não tem teste para fazer, ele não sabe, mas ele obedece, ele depende totalmente, ele bota todo mundo dentro da arca, inclusive a família dele. Dependência. Não é alguém que depende de Deus para fazer tudo. Ele constrói na dependência. Não importa quem vai se opor a você, meu irmão. Ela sempre vai existir. Eu imagino muita gente chamando, porque Noé tinha 600 anos. Irmãos, as águas duraram sobre a terra 150 dias. A Bíblia vai dizer. Noé teve que juntar os animais. Noé teve que construir, ajuntar madeira, material para construção, construir, ajuntar os animais que Deus mandou um por um até ele, colocar todo mundo dentro da arca, 7 dias antes de chover, e confiar que aquele negócio ia flutuar. Com tanta gente dentro. Imagine o casal, 2 elefantes, 2 hipopótamos. Um de cada lado, né, os casal, né, para equilibrar a arca. Sabe o que eu quero dizer para você? Que nada disso dependia de Noé. Tudo isso dependia de Deus.
A única coisa que depende de você é a sua obediência às instruções que Deus te dá. É a sua dependência de Deus. Porque você só depende de Deus quando as coisas fogem do controle. Sabe quando nós somos bons em depender de Deus? Quando foge do nosso controle, a gente já tentou de tudo, e aí a gente fica ali, Senhor. Mas quando as coisas estão boas, nós temos a tendência de fazer tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, no dia e na hora que a gente quer. Sabe, é tempo de você examinar. Lembrou-se Deus de Noé. No meio da tormenta, Deus olha para quem? Noé. Deus olha para a arca. Deus olha para os animais. Deus olha para os filhos de Noé. Deus olha para as noras de Noé. Deus olha para a casa de Noé. E Deus fala, eu tenho um compromisso com aquele homem. E por que eu tenho um compromisso com ele? Por que eu me lembro dele? Porque ele fez tudo o que eu mandei ele fazer. Eu não posso deixar ele agora a ver navios. Eu não posso abandoná-lo nesse momento. Deus não vai te abandonar se você não abandoná-lo. Preste atenção nisso. Não se engane. Deus não te deixará se você não deixar Ele. E agora chega o texto que Deus diz, e lembrou-se Deus de Noé. Ele constrói, ele coloca todo mundo dentro, ele entra na hora que Deus manda, ele fica dentro da arca. Mas chega um dia que Deus fala, sai da arca. Capítulo 7 diz que Deus disse a Noé, entra na arca. E naquele mesmo dia, Noé entrou na arca, ele e seus filhos. A Bíblia diz que Yahvé fechou a porta da arca. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E Deus lembrou de Noé e de todo mundo que estava com ele dentro da arca. Ei! Sabe o que eu vejo? Deus se lembra daqueles que permanecem. A Bíblia diz, se perseverar, Noé é um homem de perseverança. Tudo dizia o contrário. Tudo era contra, mas Noé persevera. Noé fica ali, Noé espera, Noé está vivendo no meio. Então chega um momento que Deus fala, Noé, sai da arca. Ele entra, ele constrói porque Deus manda, ele entra porque Deus manda, mas ele sai porque também Deus manda. E qual é a primeira coisa que Noé faz quando sai da arca? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar toda essa pandemia? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando a crise do seu casamento acabar? Isso revela quem é você. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando essa dificuldade, quando a luta passar? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando a bonança chegar? Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando os teus pés estiverem firmes? Verso 20. Então saíram da arca todos. Sua mulher, seus filhos, saiu com ele todos os animais, um após o outro. E verso 20. Noé então construiu um altar a Yahvé. E tomando de animais puros e de todas as aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Sabe qual é a primeira atitude de Noé ao sair da arca? É atitude de adoração. É atitude de ofertar. É atitude de adorar. É a atitude de dizer, Deus, só o Senhor poderia fazer isso. Deus,
Deus não lembra de Noé só porque era Noé. Deus lembra de Noé porque Noé tem um coração que agrada a Deus. Noé é um homem que agrada a Deus no meio da geração. Você é alguém que agrada a Deus. Você é alguém que alegra o coração de Deus através das suas atitudes, através do que você fala, através do que você vê, através do que você pratica. Quero pedir os meninos para subir. A Bíblia diz, e Deus lembrou de Noé. Noé sai, e a primeira coisa que ele faz é construir um altar. Ele não vai construir a casa dele primeiro. Ele não vai resolver os problemas dele primeiro. A primeira coisa que ele faz ao sair da arca é construir um altar. Eu conheço muita gente que, pastor, se Deus abençoar, se Deus fizer isso, se Deus fizer aquilo, pastor, eu fiz um propósito com Deus. Você fez um propósito porque você queria fazer um propósito com Deus, o seu coração estava desejoso em fazer um propósito, ou você só fez um propósito para que Deus fizesse algo por você? Que há uma diferença nisso, não há? Você fez um propósito porque você quer mais de Deus, ou você fez um propósito porque você quer que Deus faça algo assim, para te abençoar muito? A bênção de Deus sobre a vida de Noé não era financeira, era muito mais do que financeira. Era a vida de Noé e toda a sua família. Faça o que eu estou te pedindo e eu vou salvar você e toda a sua família. Era propósito de Deus. E Noé faz tudo. E quando ele sai, sabe o que ele faz? Constrói um altar. E oferece o holocausto ao Senhor. Noé é um homem que agrada a Deus antes, durante e depois da crise. Noé é alguém que antes da crise já agradava a Deus. Durante a crise continuou agradando a Deus, porque estava onde que deveria estar. E quando a crise acaba, ele continua agradando a Deus. Ele prepara um holocausto. E olha o que a Bíblia diz. Verso 21 do capítulo 8. E Yahvé respirou o agradável cheiro do holocausto e disse consigo: eu nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque os desígnios do coração do homem são maus desde a sua infância. Nunca mais destruirei os seres viventes quando fiz. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não hão de faltar. Quando Noé sai, quando ele oferece o sacrifício, é essa palavra que Deus declara para ele. É essa palavra que Deus diz: olha, nunca mais vou fazer isso. Deus se lembra de gente assim. Gente que obedece às instruções, que segue instruções. Gente que faz tudo que Deus manda. Gente que é dependente dEle. Gente que persevera. Gente que agradece pelo que Deus já tem feito. Eu quero orar com você. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas olham para a igreja. A igreja
Ah, meu Deus, tem tanta gente imperfeita, tanta gente difícil, mas a igreja é o local que Deus escolheu para trabalhar a sua vida. A igreja é o local que Deus escolheu para ministrar sobre você, para dizer quando você está errado, quando você está certo, para te corrigir. A igreja é o local que Deus escolheu, sabe para quê? Você aprender a lidar com a diversidade, aprender a lidar com pessoas diferentes. Eu queria que você se colocasse de pé. Recebi um novo coração do Pai. Queria que você cantasse esse louvor. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Só um coração inspirado por Jesus é capaz de se manter dentro da arca. Ei, muita gente vai pular na água. Eu declaro a paz de Muita Cristo. gente quer sair do barco, mas não saia do barco. Meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Sabe uma coisa? A arca é um lugar onde a igreja é um lugar onde nós dependemos uns dos outros. É onde se eu faço sujeira, todo mundo sabe. É onde nós precisamos aprender a lavar os pés uns dos outros. É onde nós precisamos aprender a cuidar, a zelar. É na arca que Noé vai aprender as maiores lições da vida. É na arca. E é dentro dela que Deus vai preservar. É aqui que Deus vai te ensinar como chegar lá. É aqui que Deus vai te ensinar a lidar com as diferenças. Jesus não errou quando escolheu Judas, Pedro, Tiago, João, Tomé. Jesus não errou. Jesus só queria mostrar que pessoas imperfeitas existem em todos os lugares. A diferença é como nós vamos lidar com elas. É como você vai lidar com elas. A diferença quem faz é você. Lembrou-se Deus de Noé. Deus não esquecerá da sua igreja. Deus tem um projeto para a igreja. E esse projeto envolve muitas pessoas. Esse projeto envolve uma diversidade, desafios,
mas Deus tem instruções para nós. O melhor disso é saber que tudo está nas mãos dele. E que como igreja a gente só precisa fazer o que ele pede. Você só precisa fazer o que ele te pediu. Você só precisa seguir as instruções. Eu quero orar com você. E eu quero encerrar depois cantando esse louvor junto com você. E eu quero que você cante, sabe? A gente não pode fechar os corredores, dar as mãos como a gente fazia. Mas eu quero que você cante, adorando ao Senhor, olhando para os seus irmãos em volta, dizendo para Ele que você precisa dEle, que você precisa um do outro. Nós precisamos uns dos outros. Todo mundo tem que fazer a sua parte. Na arca todo mundo tinha que trabalhar. Na arca todo mundo tinha obrigações, responsabilidades. Na arca todo mundo tinha que fazer alguma coisa. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem algo que você pode fazer dentro da arca que você ainda não fez. Prepare-se. Aleluia. Senhor, nós queremos agradecer. Obrigado, Jesus, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não se esquece de nós. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem instruções para nós. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque aquilo que o Senhor, Deus, tem mandado, aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Senhor, nós já somos gratos ao Senhor. Obrigado, Senhor, pois somos dependentes de Ti. Senhor Deus, ó Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem conduzido o Teu povo. Nós cremos, Senhor, meu Deus, ó Pai, na obra do Senhor, Pai. E nós cremos, Senhor, que há uma diversidade de pessoas, Senhor, que entrarão neste ambiente, que farão parte, Senhor, meu Deus, dessa arca, que serão responsáveis, Senhor, meu Deus, ó Pai, também, Senhor, meu Deus, por vidas, por pessoas. E nós, Senhor, meu Deus, agradecemos ao Senhor. Toma a tua igreja, o teu povo em tuas mãos. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor Jesus. A igreja assim diz: bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de cada um de vocês. Precioso és para mim, querido. Dependemos de Deus, mas precisamos uns dos outros. De ti, querido. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Precioso és para mim, querido.